Então, pessoal, sou Rosineide Belo e estou aqui conduzindo a série do Despertar à Ascensão. Hoje eu quero falar então sobre a queda. Rosineide, queda do quê? Queda de frequência vibracional, queda de luz interior. Então, quem acompanhou a série até aqui viu muita coisa, teve muitas reflexões, né? Claro, quem está se iluminando. Quem não está nesse ponto ainda, talvez não compreendeu a maioria das informações ou assim não são interessantes e nem relevantes para ele. Ele ainda não valoriza essas coisas, ele ainda não despertou para essas coisas, né? Então para ele não faz sentido nenhum, tá? Mas para quem está se iluminando faz sentido. E o segredo de tudo isso que eu estou entregando para vocês, todos esses conteúdos e revelações, não é você assistir os vídeos. É você viver na prática cada informação de cada vídeo, certo? Rosineide, me encantei, viu, em saber do corpo de luz, do corpo criogênico, da ascensão da Kundalini. Maravilha, se você ficar só no encantamento, você vai ficar aí parado no mesmo ponto. Como é que faz para chegar no corpo de luz, no corpo criogênico, né? Na ascensão da Kundalini, etc. Conhecer seus eus, as chamas gêmeas ou expressões apoiadoras dos eus, né? Tem que viver o amor, tem que viver, servir, servir. Não tem outro caminho, tá ok? Então a queda, todos os momentos nos proporcionam desafios para testar o nosso equilíbrio, a nossa energia. Então, a todo tempo, nós estamos sendo testados. Por quê? Porque nós estamos num planeta que está passando por um teste de energia ele mesmo e todos os seres que estão aqui juntamente com Gaia. Muito bem. É um teste de energia na dualidade, isto é, duas energias. Então, o tempo todo, todos os desafios que chegam, que nós chamamos de problemas, dificuldades, né? Mas tudo é aprendizagem, é só prova, teste de escola, certo? Porque essa é uma grande escola, um grande teste, uma grande experiência. Então, tudo tem dois lados. Tudo chega para você com os dois lados, com o lado da luz, quer dizer, o que é que eu posso aprender nessa experiência, e com o lado da escuridão. Meu Deus, que horror, sou vítima, sou coitadinha, escravizado, oprimido, que desgraça minha vida. Então, em todos os momentos você tem duas opções de escolha, no mínimo, né? Em algumas você tem infinitas possibilidades, mas de uma forma geral você tem para todas as situações que lhe acontecem, tudo, das mais simples às mais complexas, até lavar louça. Você tem duas escolhas. Você lava a louça lamentando, com raiva, certo? Ou você lava a louça cantando, ouvindo um vídeo, certo? Cantando um mantra, meditando, fazendo decretos, afirmações, ou só em silêncio mesmo, silêncio mental, né? Silêncio da boca, muita gente nem consegue, mas é mais fácil, mas o silêncio mental é o que é difícil, né? Então, a todo tempo, né? Você está dirigindo para o trabalho, você está voltando, você deitou na cama, você levantou, você está tomando banho. A todo momento você tem duas escolhas. E a sua vida é o resultado do que você escolhe em cada momento. Se é sustentar a luz ou se é sustentar a escuridão. Dentro daquele desafio que chegou, dentro daquela experiência, daquela prova, daquele teste de energia. Muito bem. Então, nós podemos cair de frequência, certo? A qualquer momento. Basta eu escolher a escuridão. O que é escolher a escuridão? É ficar com medo daquele desafio que chegou, é ficar com raiva, ficar irado, julgar, criticar, etc. Sabemos todas as energias densas ponta a ponta.
porque nós caímos nela toda hora. Então, nós caímos, nós oscilamos a nossa frequência vibracional o tempo todo. O detalhe é, algumas pessoas oscilam mais, algumas pessoas oscilam menos. Algumas pessoas entram na raiva durante um desafio que chega e permanece lá. Permanece como quem não perdoa, como quem não solta, como quem não aceita, e ele fica ali se debatendo. Enquanto ele fica se debatendo dentro da escolha que ele fez daquele desafio de ficar na frequência da raiva, né, ou outra densa qualquer, ele vai contaminando e vai ancorando nos seus chakras e nos seus corpos, no seu campo, e reverberando para sua casa, família e todas as áreas da sua vida aquela energia na qual ele escolheu ficar, consciente ou inconscientemente, mas ele escolheu. Nós escolhemos o tempo todo, mesmo quando você pensa que não está escolhendo, ou que você escolhe não escolher, você está escolhendo não escolher. Não existe nenhum desafio que chegue para nós, nenhum acontecimento qualquer, um encontro com uma pessoa, com uma informação, com qualquer coisa, onde a gente não tenha que fazer escolhas e nós receberemos o resultado das escolhas que fazemos o tempo todo. Muito bem, então nós oscilamos nessa frequência vibracional o tempo todo. Por isso, alguns ficam daí na frequência da raiva, ficam na frequência do medo, ficam na frequência da crítica, do julgamento, da mágoa, por mais tempo, por isso adoecem ou geram desequilíbrios emocionais e mentais nos seus corpos que vão reverberar para o corpo físico. Algumas pessoas ficam pouco tempo e daí elas já passam rapidamente para a frequência mais elevada. Então gera um desconforto, mas ele se retifica assim que ela já eleva a frequência e não gera transtornos nas células ou nos corpos. Se ela caiu, já falou, opa, tô caindo de frequência aqui, tô entrando aqui na inveja, vou sair agora, o que é isso? Deixa eu ver a pessoa, a situação com outros olhos, de outra forma, certo? E daí ela já retoma o equilíbrio. Agora eu quero falar aqui, como nós estamos falando do caminho do despertar à ascensão, eu quero falar das pessoas que atingem esse primeiro nível de ascensão, ou ascensão de jardim de infância. Nossa, Rosineide, a pessoa se esforça muitas encarnações, anos de tempo para chegar nesse ponto e daí você chama de ascensão de jardim de infância, porque depois que você alcança, você vê como o caminho é infinito e o tanto mais de coisa que tem pela frente. Muito bem. Então, o que acontece nesse primeiro nível de ascensão? Que, resumindo tudo, seria chegar até o ancoramento do corpo de luz. Para isso tem que estar vivendo no amor incondicional, o chakra cardíaco tem que estar totalmente harmonizado ou quase 100% harmonizado. Chegar na ascensão da Kundalini, que é essa energia de fogo sagrado do chakra básico ao coronário, e chegar no ancoramento do corpo criogênico, ou seja, trazer o seu corpo astral superior, que estava lá fora, né, enquanto você entrou aqui na Terra. Buscar esse corpo, porque ele tem as memórias estelares, né, em um certo nível, porque depois disso existe muito mais coisa, mas em um certo nível ele traz as memórias das suas vivências em outros planetas, pelo menos em alguns que ele traz o registro. Por onde você passou, por onde você viveu experiências, por onde você às vezes danificou, detonou, maltratou, né? Fez o mal a raças e seres e lugares, ou então tem experiências mescladas ou experiências só boas. Depende do teu caminho que você fez por aí afora, das tuas escolhas sempre. Muito bem. Então esse seria assim um primeiro nível para você chegar, se chega servindo, estudando
e vivendo as experiências com amor, com alegria e com compaixão por todos os seres. Muito bem, tem todos os vídeos aí atrás para que vocês possam refletir e pensar. Então então a pessoa chegou nesse nível, que maravilha. Então nós poderíamos dizer que a pessoa completou esse nível de ascensão. Muito bem. E daí então ela está segura na frequência da luz? Esse é o problema. Ninguém está seguro em nada. Por quê? Porque ela continua vivendo as experiências de um planeta de dualidade, certo? Então, a todo momento, ela continuará tendo que fazer escolhas entre a escuridão e a luz. Qual é o problema? O campo dela está muito mais intenso de energia, por causa da ascensão da Kundalini, o ancoramento do corpo de luz e do criogênico. Então, assim, ela se tornou, vamos dizer que antes ela tinha só uma aura, assim, o campo dela era bem pequenininho de energia. E daí o campo, pá, deu uma ampliada significativa. Vamos dizer que o campo dela nesse primeiro nível aí foi para 8, 9 metros de energia, por causa do corpo de luz, do corpo criogênico, da ascensão da Kundalini, certo? Em alguns, né, conforme por onde a pessoa já passou, os trabalhos que já realizou, as hierarquias e tronos aos quais pertença, esse campo pode ser muito maior. Mas vamos dizer aí na média 8, 9 metros. Muito bem, antes só era uma aura, né? Tá excelente. Isso. Então quer dizer, a energia dela está mais forte. Então ela tem um poder maior de criar a sua própria realidade. Então todas as escolhas dela, a partir de então, começam a reverberar rapidamente energias ao redor dela mesma e reverberando assim para tudo que ela tocar, por onde ela passar e pela terra fora. O que acontece se ela cai? Cai em quê? Na inveja, na vingança, na ira, na mágoa, no julgamento, na crítica. Ela oscila mais forte do que antes, porque o campo dela tem mais potência, certo? Então, fica mais grave tudo aquilo que ela sentir de energias densas, de todas que conhecemos. Ela começa a envolver o corpo dela, a casa e tudo que ela faz, e principalmente a reverberar para o planeta energia densa numa potência mais alta, certo? Então isso é muito grave. Por isso que tem que ter um caminho para essa ascensão. Por isso é que não se deve forçar nada nesse caminho. Quem está chegando nesse ponto vem fazendo trabalho interior há muitas encarnações, não é só agora, certo? Eu estou aqui afundado no medo, na angústia, na doença, no desequilíbrio, quero ancorar o corpo de luz. Não tem como. Você tem que fazer terapia para tratar cada uma dessas coisas. Só quando você soltar, liberar todas as energias, mudar a sua forma de viver, é que você estará pronto para esses ancoramentos. Não significa ser perfeito, repito, porque aqui não tem como. Nós estamos influenciados por todas as energias densas aqui da Terra, da matéria, dessa vida cotidiana. Mas o melhor que se pode ser, tá? Muito bem. Então, o cuidado com as energias, sustentar a luz, é mais difícil depois que você chega nesse nível de ascensão do que antes. Porque antes você caía, você detonava menos energia. Agora você detona mais energia, um campo maior, um campo mais forte, um campo mais intenso. Isso vai ofender de uma forma mais forte você mesmo, sua vida, todos que estão dentro do seu campo, que normalmente a família vai estar bastante tempo envolvida no campo, os colegas de trabalho e a terra. Então, sustentar a luz é mais difícil do que chegar nesse primeiro nível de ascensão. Muito bem.
Outra questão fundamental. Lembra que você tem, para chegar nesse nível, tem que ter vivido experiências, certo? Vamos dizer aí, formado no mínimo 12 expressões de consciência, que são os eus multidimensionais, que representam cada um deles várias encarnações, várias experiências, em várias linhas do conhecimento possíveis aqui na Terra. Muito bem. Lembra que vários eus multidimensionais podem estar agindo na escuridão, mesmo quando você está chegando nesse processo final de ascensão? Certo. Quando a pessoa está chegando, não são muitos eus que estão negativados, tá? Mas sempre vai ter aí 2, 3. Às vezes alguns têm mais. Isso significa que você mesmo nessas expressões está atuando negativamente no astral da Terra ou em outros planetas do universo local. Expliquei tudo isso lá atrás. Muito bem. Então, para terminar esse processo final de ancoramento dos corpos e ascensão da Kundalini, foi necessário fazer um trabalho, um convite, para que esses eus multidimensionais, que é você mesmo, atuando em outros planos, retornassem para a luz, para o amor, para o bem, para a fonte divina que tudo é. Eles devem ser convidados e nunca forçados. Vamos supor que todos eles aceitaram, passaram todos para a luz, foram acolhidos nas naves pela sua família galáctica, pelos seus mentores e guias, pelos mestres que você sempre chama e tem vínculo, maravilha. Só que aí, depois de um tempo, eles resolvem que não querem ficar na luz, não. Que eles adoravam a liberdade de vampirizar as pessoas, os animais, a natureza, de atacar planetas, né? De atacar raças, de trabalhar na magia negra, etc. E aí então eles retomam, porque na luz ninguém é prisioneiro. Se ele foi recolhido numa nave ou numa escola divina, numa colônia, seja onde ele foi recolhido para fazer essa reaprendizagem na luz, né? E retomar esse trabalho, ele sai a hora que ele quiser, tá ok? Ninguém é preso na luz, só na escuridão é que os seres são escravos e prisioneiros, na luz não. Como a Terra é um planeta de livre-arbítrio, então é respeitado a liberdade que a pessoa tem de escolha. Se daí ele resolve sair, resolveu, tchau, já foi, certo? E daí o que acontece? O ser desascensiona, não existe essa palavra, esse termo, né? Mas ele fica negativado novamente. E daí ele tem um campo de maior potência e ele daí detona o corpo físico dele, detona a vida dele. Por quê? Porque toda energia densa que ele está, todo o mal que ele está causando aos seres no plano astral, vai reverberar de forma mais forte em todo o campo dele, atingindo os chakras, atingindo os corpos e atingindo todas as áreas da vida da pessoa. Aí a pessoa pode adoecer, pode desequilibrar, pode ter uma queda financeira, pode, enfim, N coisas, infinitas coisas. E às vezes essa queda, né, esse retorno de um eu multidimensional, que é uma parte de você, uma expressão tua, né, ele resolve fazer isso, retornar os trabalhos da escuridão, por algo que você dispara aqui no plano físico, tá? Guardem bem essa informação. Vamos supor que daí você terminou esse primeiro nível de ascensão e daí então você, como eu já dei as informações, você fica, então, agora eu vou para o próximo nível, vou continuar estudando, vou continuar meditando, vou começar a servir de alguma forma, em alguma frente, né? Dentro dos meus recursos, de onde eu estou colocado, do tempo que eu tenho, nem que for só no astral, mas eu vou me dedicar, vou me esforçar para eu começar a conhecer, ter consciência
dos meus eus multidimensionais e assim por diante, que o caminho é infinito, tá? Daí você começa a ver que uma outra pessoa acessa as coisas e você não. E você, se deixar se envolver pela baixa frequência, por exemplo, de inveja, você não vai olhar para dentro e ver que aquela pessoa talvez esteja estudando muito mais que você, meditando muito mais que você, treinando, mexendo com energias muito mais que você. Talvez ela não esteja quase nem dormindo para poder movimentar energias em prol da Terra, para poder servir mesmo materialmente, para que ela esteja alcançando aquelas informações. E você não está. Mas, né? Quem tem inveja não vê isso, certo? Ele não imagina que o outro deve estar se ralando para ter aquele resultado. Ele simplesmente acha que o outro simplesmente tem aquilo de mão beijada, certo? E ele começa a querer a informação do outro, ele começa a querer a luz do outro, ele começa a querer o empoderamento do outro, né? E nesse ponto que dispara essa frequência vibracional de inveja, aqui no plano terreno você negativa o eu multidimensional que tinha atuado milênios na escuridão, tinha aceitado passar para a luz, se recompor e depois retomar um trabalho na luz, só que aí você acaba reverberando essa inveja que você tem do caminho do outro, do que o outro faz ou é, e aquele eu que estava ainda oscilante, ele ainda não estava firme na luz, porque ele acabou de passar para a luz para poder se recompor, se centrar. E daí ele automaticamente recebe a energia de inveja que você projetou aqui no plano físico, no caminho do outro, certo? E daí então ele fala, não vou ficar na luz não, e volta para a escuridão. Aí você é um ser negativado de novo, certo? Você pode daí enfrentar doenças, enfrentar desequilíbrios, enfrentar sérios problemas na vida, enquanto você não tomar consciência que você, através de um pensamento, um sentimento, palavras, atos, ou seja, o seu padrão de comportamento infeliz, negativo e doentio, você caiu a frequência vibracional e o seu eu multidimensional, que era oscilante, às vezes mais de um, certo? Retomou o trabalho na escuridão. E aí é onde a pessoa às vezes entra em mil coisas, fica doente, desequilibrado, ou então ela começa a falar, quer saber, isso é tudo mentira, isso aí não aconteceu nada, o negócio aqui é pauleira mesmo, é cada um por si, sabe? Ela perde o equilíbrio, ela perde o centramento. Quanto mais eus negativarem, mais ela perde o centramento, mais ela perde a conexão com a fonte. Ela não perde os ancoramentos que fez, mas fica negativado, tá ok? Então, gente, o caminho é infinito. Manter a frequência vibracional é muito difícil, de forma elevada. O que é elevada? Viver no amor e na alegria o tempo todo, com todos os seres da Terra, certo? Ai, nossa, porque eu sinto de mim um amor, uma alegria. Tá comendo o animal? Se tá comendo, tá matando. Bom, isso não é amor. Entende que tem níveis? Ah, mas todo mundo come. Tá, todo mundo que não tá ascensionando, certo? Mas eu posso chegar no nível de ascensão comendo os animais. Não vai sustentar. Não vai sustentar, você vai cair. Você pode até chegar, mas você vai cair. Por quê? Porque, já expliquei, a energia do sofrimento que o animal passa nessa terra, ele é criado, escravizado, preso em ferros, sofrimento total, e daí você come.
E ele é morto violentamente, o horror do horror do horror, e daí você põe aquela energia dentro dos seus corpos, que ancorou o corpo de luz. Pensa bem se isso é compatível. O leite, maior sofrimento da vaca e do bezerro, toma qualquer derivado de leite, põe para dentro. Você vai pôr a dor da vaca, a dor do bezerro não ter mamado, certo? Aí a tendência para você ficar negativado, cair sua frequência é muito rápida, porque a energia está mais forte. Então, gente, tem coisas que não adianta a gente ignorar. Ah, Rosineide, mas todo mundo faz. Gente, todo mundo não está ascensionando. Todo mundo não está se iluminando. Eu não gravei essa série de vídeos para todo mundo, para os outros. Eu gravei para pessoas especiais, para pessoas que estão atentas na sua transformação interior, que estão firmes no seu propósito de iluminação e níveis de ascensão e após. Tá ok? Boas reflexões. Namastê.